analisando cartões amarelos. Seriam mais muitos acréscimos, né? Agora no fim de semana, o Flamengo vai dividir suas atenções da Libertadores com o Campeonato Brasileiro, né? E é uma prioridade, aí, uma das prioridades do Flamengo nessa temporada. Tem clássico, tem jogo contra o Vasco. Jogo, a gente está vendo aí a rodada, tem Vitória e Fluminense, Botafogo e Galo, Ceará e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, Mirassol e Juventude, alguns dos jogos dessa 24ª rodada. Mas o jogo do Flamengo contra o Vasco, que acontece domingo às 5h30 da tarde, tem transmissão de Globo e Premiere, vocês estão vendo aí, então vocês já sabem onde assistir. Como é que o Flamengo vai lidar com esse jogo, hein, Brás? Como é que vai administrar tudo isso? E o lado do Vasco também, né? O que dá para esperar dessa partida aí do fim de semana? Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Flamengo vai com um time misto. Vai rolar aquela conversa com a fisiologia, ver quem está desgastado. Eu apostaria que, por exemplo, assim, uma aposta, tá? Bruno Henrique titular no domingo. Aí tem a questão, por exemplo, teve 2 jogadores ontem que foram vetados pelo departamento médico. Não fala aposta, Bruno. Não fala aposta no Bruno Henrique. Fala assim, um feeling. Foi sem querer. Bruno Henrique e quem mais? Tem esses 2 jogadores que foram vetados ontem, o Alexandre e o Jorginho. Então pode ser que de repente eles voltem contra o Vasco, ou pelo menos um deles. Eu acho que o Felipe Luiz vai acabar mesclando aí. De repente, por exemplo, Saúl vem numa batida grande, sequência de jogos, aí tem essa viagem depois para a Argentina. Eu acho que ele vai mesclar, e foi como o Júlio falou, ele tem peça para isso, ele pode se dar o direito disso. Pelo lado do Vasco, ao que parece, o Vasco também vai ter desfalques. O Tietê, volante Tietê, e o lateral esquerdo, Piton. Ao que tudo indica, eles ainda estão com problemas físicos e não vão se recuperar a tempo do clássico. Então, o Diniz, ele vai ter que... O Diniz, por exemplo, ele tem improvisado o Puma Rodrigues, que é lateral direito, na esquerda. Não sei se ele vai optar por isso novamente ou vai pelo lateral esquerdo clássico, que é o Vitor Luiz. E aí, Júlio, vai ser um jogo brigado. O que você acha que o Flamengo devia fazer? Poupar, claro. É para isso que você tem elenco. Olha esse elenco do Flamengo, olha as opções que o Bruno deu. Você consegue montar um time ultra competitivo com os reservas que o Flamengo tem. Agora, eu quero fazer 2 observações. E a segunda com uma pergunta para o Bruno. O momento em que o Estudiantes passa a melhorar na partida também coincide com a saída do Saúl. Sai o Saúl, entra o Alan, e o meio de campo do Flamengo, em vez de Jorginho e Saúl, Jorginho já não jogou ontem, em vez de Jorginho e Saúl, que eu acho que foi a dupla que o Felipe Luiz encontrou e que fez com que o time realmente desabrochasse, né? Já estava bem, já estava forte, mas a hora que você encontra essa dupla, o time realmente ganha muito, né? Ganha muita qualidade no meio de campo. Ontem, naquele momento, estava com o De La Cruz jogando uma partida inteira, depois de bastante tempo, acho, né? De La Cruz e Alan. É outra qualidade, é outro tipo de jogador. E não é à toa que também o Estudiantes estava gostando mais do jogo. O Flamengo já estava conseguindo ficar menos com a bola do que ele gostaria, do que quando tem jogadores como Jorginho e Saúl. Então vejam como existe o componente tático também, a parte de expulsão e etc, etc. E a segunda coisa o Pedro fez um grande jogo, mas eu fico me perguntando se quando o Felipe Luiz revir esse jogo inteiro, o que ele vai observar dos gols perdidos pelo Pedro, do passe de chaleira, porque o futebol hoje são extremos, tá? Eu gosto de estar mais no meio, mas tem gente que defende o futebol arte, futebol alegre, futebol moleque, o jogador tá lá para se divertir, para fazer gol, para se curtir, para aproveitar o momento. E tem gente que é muito advogado da seriedade, né? Seriedade o tempo inteiro, você não pode dar lambreta, não pode ficar dando chaleira, você tem que respeitar o adversário até o fim, e com o futebol não se brinca. São 2 visões de futebol. Acho que a do brasileiro sempre foi a da brincadeira, do futebol como arte lúdico. A do europeu de uma coisa mais séria. E hoje aqui no Brasil as coisas estão meio misturadas. O Felipe Luiz é claramente da escola da seriedade. Claramente ele é da escola ali ele não gosta de brincadeira. E eu fico me perguntando se para o jogo da Argentina, ter um jogador como Bruno Henrique, em vez do Pedro, pudesse ter mais sentido para o time. Então, não sei, é uma pensata que eu faço aqui,
E também jogo para o Bruno para ver se ele acha que existe essa possibilidade ou nenhuma. Se o Pedro já virou realmente titular absoluto de novo. Sobre a primeira pergunta, o Felipe Luiz foi questionado ontem, depois do jogo, sobre essas substituições, né? Ele deu a justificativa dele para as mudanças. Eu concordo, tá? Já de cara, que eu acho que as mudanças não surtiram efeito, o Flamengo perdeu aquele meio de campo ali. Ele tira o Saúl, coloca o Alan, e depois, pouquinho depois, ele tira o Arrascaeta e o Pedro e bota Luiz Araújo e Bruno Henrique. A justificativa dele é que ele sentiu que o Flamengo estava perdendo perna. Ele usou essa expressão, né? Que nada mais é de que ele sentiu que o Flamengo não estava tendo mais o mesmo fôlego para cumprir as funções, principalmente defensivas. Ele achava que o Flamengo, com a bola, ainda estava cumprindo as funções que ele queria, mas defensivamente, sem a bola, ele achava que o Flamengo estava perdendo um pouco perna. Então ele coloca 3 caras que, se for analisar, tirando Saúl, Arrascaeta e Pedro e colocando Alan, Bruno Henrique e Luiz Araújo, em tese você ganha velocidade. Mas, ao mesmo tempo, pode ter perdido essa qualidade com a bola no pé, né? Que, como você bem falou, principalmente ali quando está o Jorginho também, Jorginho, Saúl e Arrascaeta, esse meio campo com a bola no pé, né? É muita qualidade. Pois é. Então, assim, mas eu concordo que eu acho que o time perdeu qualidade nessa mudança. Eu entendo qual foi o pensamento do Felipe Luiz, mas na prática a coisa não andou. A que eu gostei menos foi tirar o Lino para botar o Danilo depois da expulsão. Essa foi a que eu gostei menos. Também. Realmente não... A consequência não foi muito positiva. Braz, vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer na volta, hein? Beijo, meu amigo. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho aí. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana a todos. Clássico dos Milhões, já com seus tabus, né, com a sua rivalidade histórica desse maior clássico do Rio de Janeiro. E, Ramon, você trouxe um destaque aqui na abertura, falando justamente desse confronto, porque a gente tem um Vasco que vem de uma classificação na Copa do Brasil em cima do Botafogo, mas de um empate em São Januário contra o Ceará com gosto de derrota. E um Flamengo que tem, na semana que vem, um confronto contra o Estudiantes na Argentina pela Libertadores. Mais um quebra-cabeça aí pra gente tentar decifrar aqui, né? Você vai fazer mesa tática do Flamengo e Vasco? Não, tô brincando. só no Palmeiras de Fortaleza. Bom, até para complementar o meu destaque, né, que eu falei, inicial do programa. Primeiro que eu vejo amanhã um Vasco que precisa ser muito veloz na frente. E para ser veloz na frente, o Verratti tem que sair do time. Se fosse o técnico Diniz, eu apostaria nesse detalhe, porque assim como o Palmeiras, eu imagino ficando mais com a bola contra o Fortaleza, eu imagino o Flamengo ficando mais com a bola com o Vasco. E o que você tem que fazer quando no time você está sendo atacado, está sendo mais reativo? Recuperar a bola, primeira coisa, sair da pressão e velocidade para fazer esse time correr para trás. Eu acho que aí entra a velocidade. Por exemplo, jogar Nuno, Andrés Gomes e Ryan. Ryan é um jogador que dá muita opção de profundidade, está vivendo uma fase muito boa, tem feito os gols. Então é um jogador que pode dar um trabalho à defesa do Flamengo, independentemente de quem jogar, do nome que jogar. Então eu acho que o Vasco, principalmente, tem que ter muita atenção, concentração, porque vai ser um jogo de xadrez. Um jogo de roubar uma bola e sair em velocidade. Roubar uma bola e sair em velocidade. Claro que tem qualidade para quando estiver no campo ofensivo, no último terço, manter a posse de bola, tentar atrair o Flamengo, fazer o jogo que o Diniz gosta. Mas, na minha opinião, o Vasco tem que ser veloz no domingo. Então, para ser veloz, tem que ter um ataque móvel de muita potência, de muita força. Vamos colocar no papo, então, trazer de volta o Thiago Lima, o Noel, que já participou aqui no começo do programa para falar sobre a partida do Flamengo pela Libertadores, e agora também o Tébaro Schmidt, para ter também um representante que cobre o dia a dia do Vasco lá no GE. Globo. Bem-vindos, amigos. Noel de volta aqui ao Tá Na Área. Noel, a gente estava falando sobre a questão estratégica, né? E falou do Palmeiras, que tem um elenco de altíssimo nível, assim como tem o Flamengo. Dá para imaginar já um Flamengo, pelo menos, descansando alguns jogadores, ou, né, algo que o Flamengo deixou claro durante toda a temporada, de que o Brasileirão é prioridade, também fala mais alto num momento como esse. Fala, Bené, de volta aqui. Bom, olha, escalação, a tendência é o Felipe ir com força máxima. Esse discurso de que o brasileiro é obrigação não é só no discurso, não. De fato o Flamengo prioriza, sim, o brasileiro. E quem tiver condições de jogo, a princípio vai para o jogo, né? Quem não deve jogar, por exemplo, é o Jorginho. O Jorginho ainda está se recuperando de lesão, está fazendo atividades em campo, mas ainda com fisioterapia. A tendência é que o Jorginho seja preparado para voltar no jogo da Libertadores semana que vem. Não sei se de titular, vai depender de como ele vai estar fisicamente. Ele que é
Ele, em forma, a gente sabe, ele é titular absoluto desse time. Mas está um tempinho já parado, o último jogo foi antes da data FIFA. O Alexandre é uma boa notícia. O Alexandre treinou em campo, ele está à frente do Jorginho nessa recuperação. Tem chance do Alexandre, pelo menos, ser relacionado para esse jogo do Vasco. Não sei se já de titular, mas pelo menos ele ganha alguns minutos. Aí o Alexandre, que também, 100% a gente pode dizer que é o titular desse time. Mas aí, fora isso, eu acho que fica uma dúvida em relação ao Saul. Saul, a gente lá no campo, no Maracanã, né, percebeu que quando ele sai de campo, ele vai para o banco de reservas e coloca um gelo no pé. Ele não tomou pancada ontem, ele tomou pancada no último jogo. Assim, ele tem um incômodozinho no pé, mas mesmo nada não impediu ele de jogar ontem, por exemplo, e talvez não impeça ele de jogar domingo, mas aí fica ali como dúvida. De resto, acho que vai força máxima, sim, não tem mais nenhuma baixa, né? Tirando ali o Pulgar também, que já está fora há muito tempo, mas acho que dá para a gente imaginar uma escalação por volta ali de Rossi, Varela, e aí Ayrton Lucas ou Alexandre, de repente, né, se ele aparecer ali, o Alan no meio de campo, aí o Saul, se o Saul não tiver condições de jogo, aí entra o Everton Araújo, né, o Jorginho ainda está fora, e o Arrascaeta, e na frente, Plata, Samuel Lino e Pedro, esse que já vem sendo o ataque titular do Flamengo dos últimos jogos. Sabendo um pouquinho do Vasco agora com o Tébaro Schmidt, né? Bem-vindo, Tébaro, boa tarde, boa noite para você, amigo. Vasco também tem alguns desfalques, né? Tem suspensão, tem jogadores lesionados, enfim. Mas também tem expectativa por alguns dos reforços começarem jogando. Talvez a dupla de zaga Cuesta e Robert Renan comece juntas. O que você imagina aí, já apurou de novidades desse Vasco para o Clássico, então, contra o Flamengo no domingo? É bem por aí, sim, viu, Camila? Uma boa noite para você, boa noite para os amigos da mesa, todo mundo está acompanhando o programa. O Vasco tem 3 grandes desfalques para amanhã, dá para se dizer assim. Primeiro, o Lucas Freitas, que vem sendo titular da defesa, uma das boas surpresas do Vasco nessa temporada, vem tendo boas atuações sob o comando do Diniz, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, então não joga domingo nesse clássico, e as duas outras são por lesão. Lucas Piton, que está com uma lesão na panturrilha esquerda, e o Tietê, que já não jogou contra o Ceará nem contra o Botafogo, também está com uma lesão na coxa. Eles dois, o Tietê está um pouquinho à frente do Piton nesse processo de recuperação, talvez a gente teria uma expectativa para que ele atue contra o Bahia no meio de semana, mas para esse clássico contra o Flamengo domingo ele está fora. Então Lucas Freitas, Lucas Piton e Tietê são os desfalques, e aí diante dessas circunstâncias a grande expectativa é de uma estreia de 2 reforços contratados para a zaga nessa janela de transferência, que é o Robert Renan, estreias como titular, eu digo, né? O Robert Renan e o Carlos Cuesta devem ser os titulares nessa defesa. Os dois já estrearam, o Robert Renan já teve atuação elogiada pelo Diniz, o Cuesta já fez gol no último jogo Brasileirão, na estreia dele pelo Vasco, no empate em 2-2 com o Ceará em São Januário, mas a expectativa então é de que eles sejam os titulares com esse desfalque do Lucas Freitas, que não vai atuar por suspensão. E aí uma outra boa notícia que dá para destacar também é que ontem ocorreu a convocação da Seleção Brasileira Sub-20 para a Copa do Mundo, que começa a ser disputada já no final do mês, e o Ryan, né, a boa notícia para o Vasco é que o Ryan não foi convocado, o Vasco não liberou a convocação do Ryan, que vem sendo o destaque dessa seleção, ele já vinha sendo destaque da Seleção Sub-20, ele vem sendo preparado, passou por todas as categorias de base da Seleção Brasileira, participou da campanha para a classificação do Brasil para a Copa do Mundo, mas o Vasco acabou não liberando, embora houvesse um plano no início da temporada para que o Ryan fosse liberado para essa Copa do Mundo, para que fosse valorizado, o Vasco já prevendo uma possível venda do Ryan, mas desde que o Diniz chegou, o Ryan se tornou uma peça essencial, fez 7 gols sob o comando do treinador, então, muito pelo pedido do Diniz também, o Ryan não foi liberado para disputar essa Copa do Mundo, então fica à disposição para o Clássico no domingo, provavelmente será titular novamente. Acho que o Vasco nesse momento não teria condições de liberar um jogador que está sendo tão importante para o time, né, Betão? Não, seria um prejuízo tremendo, perder o Ryan, o Vasco já tem seus problemas, né? Nessa janela aí, trouxe alguns nomes que a gente vai ver em campo e tal, provavelmente, né? Como o Tébaro falou, na zaga, né? Eu até tenho um pé atrás com o time estreia como titular, né? Uma dupla nova num jogo desse, mas o Vasco que passou a temporada inteira com problema na defesa, algumas temporadas, né? Com problema na defesa, então agora... E quando contrata esses dois, a gente já imagina que era para ser uma dupla titular. O Diniz até segura na Copa do Brasil, por exemplo, não coloca como titular em jogos eliminatórios, guarda um pouco para o brasileiro, só que aí no brasileiro também não tem vida fácil em nenhum jogo, né? O Vasco tem uma sequência muito complicada. A minha curiosidade, até nesse ponto da defesa, como são 2 zagueiros que ele pediu, e até então ele vinha utilizando o que tinha no Vasco,
se a gente vai ver essa saindo jogando de trás, na construção, com toque de bola, como o Diniz sempre gostou. E teve momentos que o Diniz transformou zagueiros que nem faziam isso para sair tocando. Se ele pediu esses caras, o Robert Renan eu conheço, o Cuesta eu não conheço. Mas se ele pediu é porque tem a característica de ser um cara que tem uma facilidade para construir um jogo de trás. Então é um outro ponto a gente acompanhar, porque o Flamengo tem uma forma de jogar dentro do adversário, qualquer adversário. Do mais fraco ao mais forte, o Flamengo joga no campo do adversário. Então, assim, encarar um bloco do pé de pressão do Flamengo tocando essa bola, o Diniz não estava fazendo isso, estava usando muita ligação direta, tentando estabilizar o Vasco e não passar para aquela tormenta, porque quando você vai maturando essa forma de sair, você perde muito jogo, você erra a saída de bola. Então a minha curiosidade é para saber se no clássico a gente vai ver um Vasco construindo e não fazendo o que você disse, tentando essa bola rápida, esticando, aproveitando, né, os jogadores velozes na frente, que é outro ponto também. Será que joga o Verratti ou não joga? Né? Mas para fazer essa bola em profundidade, que eu digo não é ela chutão, recuperei, chutão. Não, é passe mesmo para pegar o atacante em velocidade. E nisso o Robert Renan, aí eu tenho que pegar, que o Tébora falou que o Robert Renan foi elogiado pelo Diniz, e tem que ser porque para mim é um zagueiro com muita qualidade, muita qualidade no pé esquerdo. Tem uma facilidade para virar o pé. Ele deu um passe para o Verratti contra o Ceará, como se fosse o número 10, e jogando pelo lado direito, um canhoto jogando torto pelo lado direito. Ele arranca com a bola e acha um passe em profundidade. Enfim, é um jogador que tem essa característica de qualidade de passe. Ele se queimou com aquele pênalti no Inter, né? Mas a cavadinha. Não deu nem tempo de jogar. Exato. Ele sempre pintou como jogador de qualidade. Jovem jogador ainda e tem uma margem de evolução absurda. Então, assim, eu acho também, eu estou com vocês, eu acho que a zaga titular do Vasco ideal é Cuesta e Robert Renan, né? Tendo o Cuesta uma imposição física, um jogador demais ali, tipo, de liderar mais o Robert Renan, mas em termos técnicos, Robert Renan, olha, da defesa do Vasco ali, colocando 2 volantes e 4 defensores, 2 laterais e 2 zagueiros, para mim, o que mais tem qualidade de passe é o Robert Renan. E aí, eu acho que talvez a preocupação esteja mais na questão defensiva mesmo dessa linha, né, do Vasco. Do sistema. Porque, do sistema como um todo, porque claro que a construção é um ponto importante, mas nisso até o time parece ter evoluído nos últimos jogos. Acho que o ponto talvez seja, por exemplo, contra o Ceará, a desatenção nos minutos finais, os erros coletivos que levam ao empate nos acréscimos. Contra o Flamengo, um time com poderio ofensivo que tem rubro-negro, não pode errar. Não pode ter esse tipo de desatenção, né? É o que marca a temporada do Vasco em 2025. Quer dizer, vem marcando as temporadas do Vasco anteriores também. Essa irregularidade grandiosa. Não é uma curva baixa, é uma curva alta, né, de um time irregular. E isso prejudica muito no campeonato de pontos corridos, né? Obviamente vence o time que é o quê? Mais regular. O que é irregular vai sofrer bastante. E o Vasco sofreu troca de técnico, mudança de elenco, implementação de jogo. Enfim, eu acho que agora o Diniz tem um elenco para terminar um ano digno, um ano bom, terminando em alta. Vamos ver se em prática isso vai acontecer. Até uma questão em relação ao clássico, até para colocar o Noel de volta no papo, também perguntar para vocês na mesa, falando em relação ao Flamengo, né? A gente fala de 2 elencos de níveis diferentes, né? O Flamengo tem um elenco pronto, com várias opções para o Felipe Luiz, e o Vasco ainda tenta montar um sistema, que é o sistema defensivo, por exemplo. A gente fala de um nível diferente de competitividade das duas equipes, Noel, e eu trago também para a mesa, né, os outros clássicos que o Flamengo fez neste Campeonato Brasileiro. Será que eu estou colocando o sarrafo muito alto ou em jogos locais, né, esses clássicos locais, o Flamengo ainda também não teve uma grande atuação? No primeiro turno, foram 2 empates sem gols contra Vasco e o Botafogo num nível superior, mas também em reformulação de elenco. E contra o Fluminense, o Flamengo ganha com um gol no apagar das luzes, né? No fim do jogo, o gol do Pedro foi 1-0 com cara de 0-0 também no Maracanã. Dá para esperar um pouco mais também? Acho que o nível de exigência para esse Flamengo também demanda isso, de ter clássicos com maior protagonismo do time rubro-negro. Sem dúvida, Bené. Assim, se a gente pegar de fato o recorte dos clássicos no Brasileirão, o Flamengo não conseguiu demonstrar o seu potencial, né? Ser o Flamengo que a gente vê em outros jogos. No Carioca conseguiu, mas assim, no Brasileirão específico não conseguiu. Não foi bem naquele Flamengo e Vasco empatou, o Flamengo e Botafogo também foi um jogo muito equilibrado. O Flamengo e Fluminense, como você falou, né? Foi uma vitória com cara de empate, o gol no finalzinho da apagada das luzes do Pedro. Mas
o Flamengo mudou muito, né, do Flamengo do primeiro turno, né, que é o Flamengo pós-Copa do Mundo, esse Flamengo já reforçado, né, é um Flamengo bem diferente do que foi nos clássicos anteriores. Então, se o Flamengo tivesse, por exemplo, com a sua dupla de volantes, hoje considerado titular, né, Jorginho e Saúl, é um time que tem um potencial muito maior do que vinha apresentando no primeiro turno. Então, assim, o Flamengo teria até uma obrigação maior de vencer e vencer bem, né, de continuar se apresentar melhor, né, vamos dizer assim, se apresentar melhor do que teve nos clássicos anteriores. Mas a gente já sabe que o Jorginho é desfalque, o Saúl, a gente ainda não sabe se vai jogar ou não, lembrando que ele saiu com dor no pé no jogo de ontem. Pesa muito também essa questão, né? Apesar do time ter mudado, né? O time tá mais forte depois da Copa do Mundo de Clubes, tá mais forte depois dessa janela que fez, mas com os desfalques já pesa, e o clima de clássico costuma equilibrar, né? Historicamente, o clima de clássico costuma equilibrar. Prevejo um jogo equilibrado, sim, no domingo. Mais um clássico equilibrado para esse Flamengo tentar sobressair, né? Mas não vai ser fácil, como demonstrou os outros clássicos, demonstraram. Tem uma questão histórica aí também, né? Os tabus envolvidos, se a gente for olhar para esse clássico dentro do Campeonato Brasileiro, a gente trouxe até os números porque são impressionantes, né? O Vasco não vence o Flamengo no Brasileirão desde 2015. A última vitória foi dentro de um Campeonato Carioca, porque são 13 jogos, 7 vitórias do Flamengo, 6 empates, 27 gols rubro-negros, 11 gols do Vasco apenas nessa sequência que vem, repito, desde 2015. Mas, ao mesmo tempo, Tébaro, o Diniz foi o técnico, pensando em clássicos, que mais vezes derrotou esse Flamengo, principalmente pensando nesse Flamengo potência, né, de 2019 para cá, foi quem mais vezes incomodou esse rubro-negro, e o Diniz que vem justamente na classificação na Copa do Brasil de um clássico, apontado ali como a dificuldade, né, que o Diniz tem em enfrentar clássicos na carreira, mas contra o Flamengo, e nesse momento talvez seja o melhor momento do Diniz pensando num confronto de clássico para o Vasco pela frente, né, Tébaro? Isso, tem motivos para se preocupar e também existem motivos para se animar para esse clássico, né, pelo lado do vascaíno. Essa questão do Diniz, principalmente pelas passagens recentes por Fluminense e São Paulo, vai lembrar que tanto Fluminense quanto São Paulo tiveram momentos de ser pedra no sapato do Flamengo ali. O Diniz tem 7 vitórias contra o Flamengo, sobre o Flamengo desde 2019, é o técnico que mais venceu o Flamengo nesse período. Em questão de aproveitamento ali, o Maurício Barbieri é o único técnico que disputou pelo menos 10 jogos com aproveitamento maior que o Diniz. O Diniz tem o segundo maior aproveitamento dentro desse quesito, mas em número de vitórias, nenhum outro treinador derrotou tantas vezes o Flamengo assim desde 2019. E aí, por outro lado, tem essas questões do jejum. Tem 2 números importantes que o Vasco, 2 momentos importantes que aconteceram em 2023 que o Vasco precisa repetir amanhã. Uma é a última vitória sobre o Flamengo, que a última foi em 2023, no Campeonato Carioca, 1-0 com gol do Puma Rodrigues, que tem grande chance de ser titular. Então, não está podendo atuar, o Puma que vem sendo improvisado pelo Diniz ali na lateral esquerda. E a outra foi a última vitória do Vasco no Maracanã em 2023 também. O Vasco nunca havia ficado tanto tempo sem conquistar uma vitória desde a reforma do Maracanã, desde a reinauguração do Maracanã em 2013 para a Copa do Mundo. Então o Vasco, a última vitória foi sobre o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, aquele 1-0 com o gol do Serginho, o estádio lotado, e desde então o Vasco não conseguiu voltar a vencer no Maracanã. Então busca domingo, voltar a vencer o Flamengo, que não é um jejum tão grande assim, mas não deixa de ser incômodo ficar tanto tempo assim sem vencer o rival. E essa questão de vencer no Maracanã, essa sim é um jejum histórico. O Vasco nunca havia ficado tanto tempo sem vencer no Maracanã desde a reinauguração do estádio. É isso, domingo, então, às 5h30 da tarde, no Maracanã tem Flamengo e Vasco, para o Vasco tentar também quebrar esse tabu. Tébaro, Noel, muito obrigado pela participação aqui no Tá Na Área. Noel, em rodada dupla, obrigado duplamente. Muito, hein? Isso é raro, hein? Falou no jogo de ontem, falou no jogo de domingo. Volte sempre ao Tá Na Área, voltem sempre ao Tá Na Área com as informações de Flamengo e Vasco. Até a próxima, então. É isso, é fim de semana.